De forma que eu não vejo a necessidade desse movimento de colher assinatura para propondo uma Assembleia Geral, porque acho que já existe esse movimento dentro do próprio clube, né? E, por outro lado, associar uma resposta tão contundente, tão grande, um momento que é orgulho de todo vascaíno, que foi a resposta histórica, com esse movimento agora, eu acho que é banalizar o que os nossos antecessores fizeram. É bom lembrar que a resposta histórica tem a ver com outro contexto, né? É a resposta do Vasco à MERJ, né? Era a associação que excluiu o clube por... na verdade, havia alguns subterfúgios ali, mas o que todo mundo concluiu é que o Vasco estava sendo afastado por ter atletas negros e de classes sociais mais baixas no seu elenco. Isso continua igual, né? Tiveram dois grandes momentos na história, né? Um foi esse, em que o Vasco estava sendo proibido de usar atletas negros e operários, e um outro que foi impedir que o Vasco, a tentativa de impedir que o Vasco disputasse o campeonato por não ter estádio. Foi o que estimulou o clube a construir São Januário. Daí nasce a mobilização de torcedores que fizeram doações, os terrenos foram doados, né? E houve doação de... E agora, Barreto, o vascaíno tem demonstrado mais uma vez essa participação sempre muito efetiva na vida do clube, né? Nós estamos fazendo o CT e fomos também recorde nesses métodos de vaquinhas virtuais. Crowdfunding, né? Chamado crowdfunding. Na época você construiu o São Januário. Na época, eu acho até que o Vasco criou o crowdfunding. Porque lá atrás nada mais sem internet aconteceu do que isso. Aí as imagens lá da obra do CT, que está sendo feita através de doações dos torcedores. Presidente, o que me chama a atenção, e eu registro isso na coluna, por isso acho também justo pedir o seu comentário aqui, né, na minha presença, é que o senhor assumiu num momento político muito conturbado no Vasco, né? E que esse momento não passa para a gente a sensação de que a transição pode ser pacífica. Não sabe como vai ser a relação entre situação e oposição na próxima eleição, que está marcada para... Ainda não está marcada, mas ela deverá ocorrer em novembro. Em novembro de 2020. Né? A convocação é feita normalmente ali no final da segunda quinzena, da primeira quinzena de agosto, para ocorrer em novembro. Mas se tanta gente se mobiliza para dar o seu dinheiro, entregar o seu dinheiro para o Vasco, isso é, de alguma forma, um sinal de confiança, né? Eu acredito que sim. Eu acho que, inclusive, em outros momentos, essas campanhas de associação, elas não surtiram um efeito maior por conta da falta de credibilidade em outros momentos. Hoje, eu acho que a torcida está demonstrando que a diretoria tem credibilidade, não só nesse movimento de associação, mas também, como eu disse, no próprio CT. Presidente, eu queria fazer uma pergunta macro para você. A gente está vivendo esse processo de discussão sobre clubes e empresas. A gente tem um plano já aprovado pela Câmara do deputado Pedro Paulo, com a chancela do Rodrigo Maia. Como é que o Vasco está vendo esse processo no futebol brasileiro? Como ele pretende se posicionar? Porque parece ser facultativo, né? Sim, totalmente. Sim. Eu acredito que no primeiro momento não existirá interesse do clube em se transformar em empresa. Eu, pessoalmente, acho que a gente deveria esperar um pouco mais. Já tiveram outras tentativas, né, de clubes se transformar em empresa e que falharam. E a gente precisa entender qual vai ser o comportamento do mercado, qual vai ser o comportamento qual vai ser o resultado dessa nova lei para os clubes. A gente sabe que quando você deixa de ser um clube associativo e passa a ser um clube empresa, isso aumenta a carga tributária, né? E existe a possibilidade de falência. Então, se não for uma condição muito boa de um investimento realmente importante, isso pode trazer consequências. Teve shake do Catar ou não teve shake do Catar? Não teve. Não, eu acho que foi mais bate-papo do Rodrigo, talvez uma demonstração do shake que conhece o Vasco, que sabe da capacidade do Vasco, mas nenhum interesse concreto. Barreto. Fala, Capelo. Eu queria desmiuçar um pouco mais essa parte política, porque a gente percebe nos últimos anos essas mobilizações da torcida, né? Então agora a gente tem o Associa Vasco, a gente tem um CT sendo construído, a gente teve momentos que a torcida se juntou para juntar dinheiro e pagar dívidas. Então
Então a gente percebe que o Vasco é um clube que tem uma mobilização de torcida muito grande. É um clube também com uma torcida, se a gente olhar lá nas pesquisas do Rio de Janeiro, uma torcida mais pobre, uma torcida da Zona Norte, enfim, o Vasco tem várias características interessantes e que, assim, o clube, por mais que ele esteja na mão do Conselho Deliberativo, ele só existe porque a torcida está lá, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem um Vasco que, por questões políticas, tem uma série de complicações. Então, assim, as contas do Campelo do ano passado, embora tenha sido o melhor balanço da história do Vasco, o mais transparente, elas estão sendo contestadas no Conselho Fiscal com algumas alegações até um pouco estúpidas por questões políticas. A gente tem a política constantemente puxando o Vasco para trás. E aí, quando a gente ouve o presidente do Vasco agora, por um lado, o clube empresa não é um caminho que ele quer seguir, por outro, ele também criticou um pouco a questão das eleições diretas. Eu queria entender qual é o caminho para democratizar o Vasco, né, para ter a torcida mais próxima de fato. Então, vamos lá. Primeiro, o Vasco ele está na Zona Norte, mas ele é um clube que também é dos moradores da Zona Sul e, aliás, de todo o Brasil. Em relação ao clube empresa, o que eu disse é que eu acho que a gente tem que esperar um pouco mais, entender um pouco melhor para onde o mercado vai caminhar, para depois tomar as decisões. Eu não sou contra o clube empresa. E essa decisão, em última análise, não vai depender só do presidente, vai depender do entendimento dos sócios, dos poderes do clube, não apenas do presidente administrativo. Em relação à política, em relação a essa questão, eu acho que a torcida tem demonstrado confiança nessa gestão. Existe sim uma oposição dentro do clube, uma oposição ferrenha, mas eu acho que hoje a direção ela conta com o apoio da maioria dos conselheiros, tanto que essas medidas, essas tentativas de barrar, de impedir, de dificultar a diretoria administrativa, elas têm sido refutadas dentro do Conselho Deliberativo. Mas não há oportunidade, então, com essa mobilização, com a credibilidade da diretoria que começou uma recuperação financeira interessante, de propor uma reforma de estatuto, por exemplo, reformar a eleição. Nenhum clube tem 5 instâncias como o Vasco, conselho de beneméritos, uma eleição que passa por 2 etapas. É um processo complicado e questionável. Não é a hora ideal para se pensar nisso, para se vir com uma proposta de reformulação do estatuto, para que a torcida possa se associar, ter direito a voto, possa participar mais ativamente. Transparência até um ponto positivo dessa administração. A gente nunca teve balancetes publicados. Essa administração tem publicado balancetes financeiros, tem sido mais transparente do que jamais foi o Vasco. Mas, assim, falta muito ainda para democratizar o clube. Não é esse o momento ideal para fazer isso? Eu concordo com você, Capelo, quando você diz que o clube ainda precisa se democratizar mais, mas eu discordo em relação a ser esse o momento ideal. Eu acho que o clube passa por uma transição, a gente tem buscado a transparência a todo momento, como você disse, nós publicamos o balanço muito bom, transparente, temos publicado os balancetes trimestrais, feito apresentações de tudo o que a gestão tem feito, de todo o planejamento estratégico dessa gestão, mas eu entendo que talvez esse não seja o melhor momento dentro do Conselho Deliberativo para se discutir essas questões. Talvez na próxima gestão, com um conselho formado por 120 conselheiros da situação, junto com os beneméritos, e com maior tranquilidade discutir. Hoje, quando se pensa em discutir mudanças estatutárias, ela passa pelo Conselho Deliberativo. E o presidente do Conselho Deliberativo é o presidente da comissão que analisa e que estuda as mudanças. E eu, para te ser sincero, não acredito em nenhuma mudança, nenhuma alteração que passe pela mão desse senhor. Tendo ele como cabeça, eu acho que por trás tem sempre alguma armadilha. Então, eu acho que esse não é o momento de se discutir o estatuto. Acho que a gente pode sim discutir a eleição direta, que é um desejo do torcedor, mas essas mudanças estatutárias, a meu ver, nós teremos melhores condições para discutir na próxima gestão com o Conselho Deliberativo menos rachado. Eu queria